Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar uma coisa para você colocar no teu coração. É preciso que você tenha esse entendimento. Você tem que combater a apatia. Não pode ser aquela pessoa sem energia para lutar, sem energia para orar. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais em Deus. Então nós temos que nos envolver. Eu me lembro que eu fui pastor em Itaquera, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu fui pastor em Itaquera, acho que mais ou menos no ano de 2001. E eu me lembro que eu tinha um pastor que era meu auxiliar, e homem de Deus. E eu me lembro que eu fiz uma campanha, onde, nessa campanha, eu fiquei dormindo na igreja. Eu fiquei dormindo na igreja nessa campanha, eu e minha esposa, eu fiquei dormindo na igreja. E eu me lembro que eu levantei, para me arrumar, o pastor começou o culto, e eu estou ali me preparando para entrar, mas eu estou vendo que ele está tentando orar. Sabe aquele negócio que você está tentando carregar uma coisa, e aquela coisa está pesada para carregar, e ele lá se esforçando, mas chegou um momento que a impressão que se tinha, espiritualmente falando, que ele cansou. Naquela hora, então, eu peguei e entrei, e chamei o povo em oração, estamos orando, e realmente havia um peso espiritual muito grande ali, um peso, e de repente eu orando, eu vi, isso aqui eu vi, fez assim, ó, explodiu, e eu vi caindo. Imagina como se fosse um céu de vidro, um céu de vidro, imagina, você compreende? E de repente aquilo explodiu, e aí, bum, caiu-se o poder de Deus. Irmão, nós lutamos contra principados, nós lutamos contra potestades do ar, e nós lutamos contra hostes espirituais da maldade. Irmão, nós lutamos em 3 níveis no mundo espiritual. E esses seres, as potestades do ar, eles trabalham de todas as maneiras para impedir que caia dos céus a bênção sobre você. E eu tenho tentado ensinar a você que a oração, ela faz com que o céu se manifeste até você, que chegue até você. E a oração, por meio dela, você também chega até os céus. É um canal. Então, você tem que ter esse entendimento. Pastor, eu estou tentando, mas começa a combater. Começa a orar com mais violência. Começa a orar com mais insistência. Porque por maior que seja a resistência do adversário, ele não é, de maneira alguma, irmãos, ele não tem condições, ele não é páreo. A palavra é essa, ele não é páreo para o poder que há no nome de Jesus. Agora a questão é você fazer a diferença. Como, pastor? Não sendo aquela pessoa, aquela oração desanimada, aquela oração apática, aquela oração, sabe, sem graça. Não, parte para cima, seja intrépido, seja fervoroso em oração e despedace as forças do mal. Eu me lembro como se fosse hoje, era um domingo pela manhã, e parecia que, sabe, estava todo mundo desanimado, estava todo mundo apático. Não. Eu vi que ele estava até se esforçando, é aquele negócio, mas não era o suficiente. Às vezes você tem até se esforçado, tem até se dedicado, mas não é o suficiente para você chegar aonde você quer. Melhor ainda, para você chegar aonde Deus quer. Porque maior que sejam os seus sonhos, maior que sejam os teus desejos,
os sonhos de Deus e os desejos de Deus são superiores aos seus. A Bíblia diz que Ele só tem pensamentos de paz, para mim e para você. Agora é aquele negócio, a nossa parte tem que ser feita. Nós temos que aprender a combater, a sermos perseverantes, a sermos insistentes. Eu tenho tentado explicar para você, porque a Bíblia é clara em relação a isso. Tudo que nós alcançamos é por meio da fé, só que tem um porém, não é só por meio da fé, é por meio da perseverança também. Você está compreendendo, sim ou não? É fé unido à perseverança, à insistência, a não desistir, até alcançar. Deixa eu mostrar para você ali, ó, Efésios 6,12, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, preste atenção nisso, mas sim contra os principados. Eu poderia dizer para você que é a categoria maior na hierarquia do inferno. Os principados contra as potestades do ar. São os seres que já trabalham numa escala mais baixa. E contra, preste atenção, contra as trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Ataque pessoal. Ataque pessoal. Preste atenção, a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno, mas preste atenção nisso, ó, contra as hostes espirituais da maldade. Agora onde que eu luto? Nos lugares, nos lugares celestiais. E você alcança os céus por meio de Jesus, palavra em oração. E os céus vêm a você por meio de Jesus, palavra, mas por meio da tua oração também. E você tem que começar a entender isso. Você está compreendendo? Se você for essa pessoa de Pai, em nome de Jesus, que a palavra... Não. Você não vai chegar a lugar algum. A pessoa desanimada não chega a lugar nenhum. Você tem que começar a entender isso. E ser uma pessoa fervorosa, uma pessoa intrépida, uma pessoa que se levanta. A Bíblia diz claramente, persegui o meu inimigo e não voltei até destruí-lo totalmente. Não, irmão, você não pode ser aquela pessoa. Não, eu vou para cima, eu vou alcançar, eu vou conseguir, eu vou chegar. Irmãos, coloca dentro de você. Você não pode ser uma pessoa desanimada. Você não pode ser daquele tipo de gente que recua, que retrocede. O Senhor Deus, Ele falou, o meu justo, está devagar o pessoal aí hoje, hein? O meu justo andará pela fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. É coisa séria. Olha lá, ó, Salmos 18:37. Já estou um versículo à frente, daqui a pouco ela chega lá. Persegui os meus inimigos e cansei, preste atenção. Não voltei, senão depois de os ter consumido. É para destruir, é para alcançar, é para ir para cima, é para fazer a diferença. Não importa o tipo de resistência que é feita. Você tem que começar a entender isso. Tem muitas pessoas que elas não conquistam, não é por falta de fé. Ela até tem fé. Ela ouve, porque a fé só vem de uma maneira. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. Então, ela ouve e o coração dela se enche de fé. E ela tem fé para vencer. Só que ela é uma pessoa desanimada. Ela não persevera. Olha lá, Romanos 10:17. É a única maneira da fé vir. Qualquer outro sentimento que vem, que não é pela palavra, é desejo, é vontade, entendeu? Agora, fé não. Fé só vem pela palavra. A única coisa que pode produzir fé no meu coração é a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. É só a palavra que produz fé. Então, volto a dizer, não é que a pessoa não tem, não. Ela está sempre ouvindo a palavra. E ela está sempre, você está compreendendo? Se enchendo de fé. Só, repito, ela não coloca em prática esse salmo que nós acabamos de ler agora. Vamos ler de novo? Irmão, persegui os meus inimigos. Está no plural. Por quê, pastor? Eu já expliquei para você. Endemonim
ninho de demônio. Eles trabalham assim. Como, pastor? Em grupo. Eles não trabalham sozinhos. Eles trabalham em grupo. E mais, com estratégia. A ideia é essa. Porque o que acontece? O diabo ele não tem condições de tirar a bênção que Deus tem para você. Ele não tem condições. Ele não tem condições de impedir a bênção de Deus para você. Operando Deus, ele não tem como impedir. Então o que ele faz, então, se ele não tem como impedir, pastor? Ele faz você desistir. Ele faz você abrir mão. Eles trabalham nesse jeito. Eles trabalham no desânimo. Eu tenho orado, tenho lutado, tenho pedido. Não acontece. Quer saber? Deixa para lá. Não vou mais na igreja, não. Não adianta orar, já orei. Irmão, tem gente que ouve a palavra todo dia, parece que a palavra não entra no coração dela, irmão. Irmão, esses dias agora eu falei que o que nós falamos, que nós temos que viver. Agora há pouco eu estava escutando alguém dizer que a pessoa vai se tornar pior do que é hoje. Vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo nada. Não desiste, não desanima. Não interessa se está feia a coisa, se não está feia a coisa. O Senhor Deus, Ele não falha. Ele não falha. Presta atenção, daqui a pouquinho eu vou te dar outro versículo. Qual é o versículo, pastor? Presta atenção. A minha palavra, ela não vai e volta vazia. Ela não vai e volta sem realizar o que ela foi destinada. Você tem que começar a entender isso. E permanecer firme. Não importa o quadro que você está vendo, esse quadro é o diabo que está pintando. É o diabo que está pintando porque ele tem a ideia que ele quer que você tenha no coração é essa. Eu estou orando, Deus não está ouvindo. As coisas não estão dando certo. Eu não estou vendo nada acontecer. Não, e quer que você desiste. Você não pode ser dessa maneira. Por quê, pastor? Você não vai chegar. Ele veio para matar, roubar e destruir Satanás. Como ele sabe que é impossível ele impedir a manifestação de Deus. É impossível. Operando Deus, quem impedirá? É impossível a manifestação de Deus. Então ele não trabalha para o lado de Deus, porque ele sabe que é impossível. Então ele trabalha para o teu lado. Trabalha para o teu lado, para tentar te desanimar, cria situações. E tem gente que é difícil às vezes de compreender mesmo. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia. Preste atenção nisso. Irmão, antes que houvesse dia, eu sou. Ele estava falando, antes que houvesse dia, eu já existia. Antes que houvesse dia, eu já existia. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Não tem quem escape. Não tem quem se esconda, quem fuja. Não importa se é o da encruzilhada, se é o da mata. Não importa. Como esses dias chegou para mim e falou assim, eu sou uma criatura muito antiga. Pode ser muito antiga. Pode ser muito antiga. Agora eu quero saber se essas criaturas, seja da mata, seja da encruzilhada, seja do fogo, sei lá o nome que queiram dar, eu quero saber se é mais antiga que o Deus que eu sirvo. Aí que eu quero saber, porque se é mais antigo que o Deus que eu sirvo, aí então eu vou servir esse ser. Eu vou servir esse ser, vou bater cabeça para eles. Se é mais poderoso que o Deus que eu sirvo, então eu vou bater cabeça para ele. Eu vou me curvar para ele. Vou ajoelhar e levantar diante dele quantas vezes ele quiser. Agora ele bate cabeça para mim. Ele se ajoelha e levanta e desce quantas vezes eu quiser. Por quê? Porque eu sirvo a alguém que é maior do que ele, que é antes dele, que é antes de tudo, que é o Deus Todo-Poderoso. Antes que houvesse dia, eu sou. É declaração do Todo-Poderoso. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem impedirá? Não tem quem impeça. Se um ser desse daí, que diz que é um ser de luz, se ele é mais poderoso que o único Deus verdadeiro que eu conheço, o Deus da Bíblia, o Deus que criou todas as coisas, eu me corro para esse ser.
vou servir ele. Você burro, cavalo dele, você é escravo dele. Mas por que o senhor declara assim, pastor? Porque eu sei que não existe um ser que possa sequer se equiparar ao Todo-Poderoso dos céus. E eu desafio qualquer um. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Então, o próprio inferno sabe disso. O próprio inferno sabe disso. Ele sabe que a palavra do Deus vivo não vai e volta vazia. E se tem uma coisa que o Deus vivo falou, e você guarda no teu coração aí, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não tem quem possa te impedir. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Vamos trocar a linguagem de hoje. Assim também é minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. A palavra dele se cumpre. Mas por que não tem se cumprido na minha vida, pastor? Porque você, desculpe a palavra que eu vou falar agora. Não sei se pode ser ofensiva para alguém. Me perdoe, mas eu vou falar de uma maneira popular. Porque você arrega. Essa é a verdade. Porque você arrega. Porque você não segura. Porque você não suporta o tranco. Porque você se acovarda. Porque se você se colocar diante desse Deus, se apoiar, não na tua força, não na tua capacidade, não na tua sabedoria, não no teu entendimento, mas se apoiar no que Ele fala, senta e espera, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. É que você desiste da batalha. É que você desanima da batalha. Começa a orar, a coisa estreitou, você para. Mas é aí que você tinha que ir. Aí que você tinha que ir. Aí que você não tinha que desistir, desanimar. Por quê, pastor? Quanto mais escura a noite está, mais perto está o brilhar da luz. Mais perto está o amanhecer. Não importa o que está acontecendo, gente. Esquece que você está vendo. Mas, pastor, agora o meu marido começou a me desprezar. Esquece que você está vendo. Pastor, agora a coisa começou a complicar. Se for ver a matemática, é para falir. Esquece o que você está vendo. Pastor, mas aqui eu não estou conseguindo nem mover. Esquece o que você está vendo. Confia no que Ele disse. Confia no que Ele disse. Confia no que Ele falou. Não viva por aquilo que você está vendo. O meu justo viverá da fé. Eu tenho que viver por aquilo que Deus falou comigo e produziu convicção no meu coração. Eu não tenho que viver pelo aquilo que se apresenta diante de mim. Irmão, confia no que Ele fala. A palavra dele, ela não retrocede. Não retrocede. Preste atenção nisso. Hebreus 10:38. Mas o justo, quem é o justo? É o que pratica a justiça. É o praticante da palavra. Se não for praticante da palavra, não é justo. Aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, não. Compreende o que eu estou falando? Não importa quem você é. Se você é um pastor, se você é um obreiro, se você é um patrocinador ou um coluna, não interessa. Aos olhos de Deus é justo aquele que pratica a palavra, ou que pratica a justiça. Você está compreendendo, sim ou não? Mas o justo viverá, inclusive isso é uma característica de quem é justo. A vida dele não é baseada nas circunstâncias. A vida dele não é baseada no momento. A vida dele não é baseada porque ele está vendo. A vida dele é baseada na confiança que ele tem na palavra. Ele vive dessa maneira. É a base da vida dele. Por isso está dizendo, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar,
A minha alma não tem prazer nele. Em outras palavras, faz parte do meu time, não. Por quê? Porque quem é meu não recua, não. Quem é meu não retrocede, não. Quem é meu se mantém firme, não importa a circunstância e a situação. Por quê? Porque eu sou um Deus que nunca perdi batalha. Porque eu sou um Deus que chama aquilo que não é como se fosse. É por isso. E se eu sou dele, eu sou que nem ele. O filho tem que ser que nem o pai. Se não é que nem o pai, não é filho. O filho é que nem o pai. Preste atenção para ver. O comportamento do teu filho e o comportamento do seu marido é igual. Por quê? Porque é filho. Ele copia o pai. Ele imita o pai. O pai é o herói dele. E assim é a mesma coisa. A filha. Ela imita a mãe. O pai pode ser o herói, mas ela imita a mãe. Por quê? Porque é filha. Então, se nós pertencemos a Deus, o que a Bíblia diz? Aquele que se une a Deus, torna-se um só espírito com Ele. Então, se eu estou unido à palavra, eu estou unido a Deus. Eu sou um só com Ele. Então, eu também tenho que chamar aquilo que não é como se fosse. A minha palavra também não pode voltar atrás. Eu sou uma cópia. Eu sou uma reprodução do Deus da vida. Deus não desanima. Deus não perde a batalha. Ele declara como as coisas serão e as coisas acontecem como Ele declara. Está compreendendo, sim ou não? Porém, primeira carta aos Coríntios 6,17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Agora é aquele negócio, quem se une ao Senhor. Tem gente se unindo ao espírito do ódio. Tem gente se unindo ao espírito da ira. Tem gente se unindo ao espírito da prostituição. Tem gente se unindo ao espírito da mágoa, da revolta. Tem gente se unindo ao espírito do abatimento. Tem gente se unindo ao espírito da murmuração. Mas reclama, nunca vi, mas reclama o tempo todo. Como que você quer que uma pessoa mude se você só confessa que essa pessoa é uma fracassada? Sendo que você tem o poder de fazer a pessoa ser diferente. Tem o poder, pastor? Claro que tem. A intercessão serve para quê? Não aprendeu com Jesus, não? Ele falou, vinde aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Foi o que ele falou. E ele mostra claramente o poder da intercessão. Ele declara a Pedro isso. Ele fala, Pedro, Satanás queria te andar como trigo, mas eu mudei a situação. Eu mudei a situação. Porque nessa obra que ele queria fazer com você, ele tinha um objetivo de destruir a tua fé. Ele tinha um objetivo de acabar com você. Só que eu fui lá e mudei a coisa. Eu intercedi. Você vai ser aquilo que eu declarei que você ia ser. Preste atenção nisso lá, Lucas 22:31. Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar você como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo para a palha. A palha é para o fogo, irmão. É para queimar. Ou seja, ele está falando, ele está separando você. A obra que ele está vindo é para separar você, a obra que ele fez, para te levar para o inferno. É para acabar com a tua fé. Preste atenção, segue. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte, para que ela não desfaleça, para que ela não acabe. Para que ela não acabe. Quando você voltar para mim, você vai se desviar. Você vai andar longe, só que tem um porém. Vai acontecer conforme eu disse. E o que ele disse? Algum tempo atrás ele disse para Pedro, nessa mesma época, um tempo atrás ele disse para Pedro, que através da revelação que Deus tinha dado a ele, ele ia edificar a igreja dele. E as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Ele falou, por mais que ele tentou, por mais que ele preparou, por mais que aos olhos dele a obra tenha sido perfeita para acabar contigo, eu intercedi por você, mudei a coisa. Vai acontecer conforme eu declarei e não conforme ele quer. Irmão,
A tua mulher tem que ser conforme você declara. Conforme a palavra diz. O teu filho tem que ser conforme você declara, conforme a palavra diz. Porque se você declarar algo que não é o que a palavra diz, então você não está falando a verdade. Por quê, pastor? Porque a única verdade que existe é a palavra de Deus. Então, quando alguém fala a verdade, ela está falando segundo a palavra. Se ela falar fora da palavra, ela não está falando a verdade, está falando mentira. Está compreendendo? Olha lá. 17, é melhor. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Por quê? Porque ele havia feito uma pergunta. Presta atenção aqui em mim, ó. Depois você lê. Às vezes não lê lá em casa, presta atenção aqui em mim. Jesus havia feito uma pergunta, era uma enquete. O que dizem de mim? Aí um diz: o senhor é Elias, outro, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Aí Jesus fala: e vocês? Aí Pedro toma a palavra e fala: tu és o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, tu és o Messias. Olha lá. E Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o Senhor é o Messias. O Senhor é aquele que, por quem a maldição vai sair da humanidade. O Senhor é aquele por quem nós seremos amigos de Deus. O Senhor é aquele que por quem nós passaremos a eternidade nos céus. O Senhor é aquele por quem Deus vai resgatar a humanidade para ele. Era o que ele estava dizendo aqui quando ele disse. Quando ele responde, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segue. Aí Jesus vem falar algo maravilhoso para ele. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ele falou: essa informação que você está dando é uma informação que nenhum homem tinha. Não é uma coisa produzida da tua inteligência, da tua percepção. Na verdade, o meu Pai, ele removeu o véu da ignorância da tua mente e dos teus olhos. O meu Pai mostrou para você quem eu sou e o que vai acontecer através de mim. Era o que Jesus estava falando. Veio dos céus esse entendimento. Era o que ele estava falando. Segue. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não era sobre Pedro que ele ia edificar. A pedra angular a qual a igreja é edificada, a principal é Jesus Cristo, Senhor. Mas esse entendimento, essa revelação, seria essa verdade, o Cristo seria a base da igreja do Todo-Poderoso. É Cristo que é a base. É em Cristo que a igreja é edificada. É na palavra que a igreja é edificada. É na verdade que a igreja é edificada. Você está compreendendo? A igreja somos nós. Você está compreendendo? Põe isso dentro do teu coração. Igreja não é esse prédio. Esse prédio poderia ser considerado e ser chamado casa de oração. É um lugar onde Deus se manifesta, pastor? É um lugar onde Deus mostra o poder dele? É um lugar onde Deus se revela? Mas ele mora em mim, por meio do Espírito Santo. Eu sou a igreja, você é a igreja. Igreja é um grupo de pessoas salvas que se reúne para adorar a Deus. Para você entender o que é a igreja. Você está compreendendo, sim ou não? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A porta do inferno inteiro, ele não prevalece contra a pessoa do Senhor Jesus, contra a base da igreja, porque na verdade Jesus é a base. E quando você vai aprendendo a palavra e se tornando semelhante a Cristo, você vai sendo mais um tijolo que edifica e constrói a casa de Deus, que edifica e constrói o templo do Senhor. E é em nós que ele mora. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, coloca no teu coração. Não recua. Não desanima. Persevera. Não interessa o que você está vendo. A palavra do Deus vivo, ela se cumpre.
Jeremias 1,12. Eu velo para que se cumpra a minha palavra. Ele fica atento. Ele lança a palavra. E ele fica atento para que ela se cumpra. Ela não volta sem se cumprir. Você compreendeu? Não importa a promessa que foi feita. Não importa como você está vendo a situação. Esquece. Olha para a palavra que foi dada. Por quê, pastor? Não vai deixar de cumprir. Não importa a batalha que exista. Não importa a situação que ocorra. A palavra não vai deixar de se cumprir. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Hoje eu ouvi uma conversa que ele teve com Moisés, quando ele chamou Moisés para livrar o povo do Egito, porque o povo estava em escravidão já há 430 anos. Na verdade, era para o povo ter ficado há somente 400 anos. Mas quando o povo estava em mais ou menos 300 anos de escravidão, Moisés, que cresceu no Egito, ele vê o povo de Deus e ele sai do palácio e de repente ele vê um abuso, ele vê um egípcio maltratando um que pertencia ao povo de Deus, um hebreu, e ele toma as dores. Ele foi defender e acabou matando o egípcio e escondeu o corpo. Só que aquele negócio, às vezes você pensa que ninguém está vendo o que você está fazendo, mas sempre tem alguém vendo. Não é só Deus que está vendo, porque o diabo coloca alguém para te olhar. Você está compreendendo? E a Bíblia é clara: o vosso adversário, Satanás, está ao derredor de vós, bramando como um leão, à expectativa de quem possa tragar. Então ele fica te vigiando. E ele muitas vezes coloca as pessoas para observar o teu comportamento, as tuas palavras, o que você faz ou deixa de fazer. Você está compreendendo? Por quê, pastor? Ele está esperando você dar uma bobeira para ele poder entrar, para ele poder agir. Você está entendendo o que eu estou falando? Então Moisés acreditou que ninguém estava vendo, mas estava. Tanto que no outro dia ele saiu novamente. E ele viu dois hebreus brigando um com o outro. E ele veio e fala: poxa vida, vocês são irmãos. Vocês são da mesma família, ou seja, do mesmo povo. E vocês estão brigando um com o outro. E a Bíblia diz que aquele que estava errado, aquele que era o culpado da confusão, vem e como se desse um empurrão nele e fala: vem cá, quem é que te colocou como juiz sobre nós? Quem colocou? Vai querer me matar como você matou o egípcio? Então, quer dizer, alguém viu. Alguém viu. Olha lá. 2,14 de Êxodo. E o homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. Segue. Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras de seu pai. Segue. Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Porém Moisés se levantou e as defendeu e deu água aos animais. Segue. E quando elas voltaram ao lugar onde o seu pai estava, ele perguntou: por que é que vocês voltaram tão cedo? Segue. Elas responderam: um egípcio. Como que você é visto? Você é visto como um cristão? Você é visto como um cristão? Quando alguém olha, você identifica Cristo?
através do teu modo de falar? Através do teu modo de vestir? Através do teu modo de se comportar? A pessoa identifica Cristo em você? Porque elas viram ele como um egípcio. A pessoa, ela identifica você como um crente, um cristão, ou ela identifica você como um mundano qualquer? Quando alguém, de repente, faz um comentário, eu fiquei sabendo que a Maria é crente. Crente? Maria? Não. Maria? Tá de brincadeira. Eu vi ela falar um palavrão esses dias aí. Maria? Não. Você tem que ser identificado como alguém que pertence a Cristo. A pessoa tem que olhar e tem que identificar você como um crente, como alguém que vive a verdade, como alguém que anda unido à palavra e que é um só com Deus vivo. Está compreendendo, sim ou não? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores e tirou a água para nós e ainda deu água para os nossos animais. Segue. E onde está ele? Perguntou Jetro. Por que vocês o deixaram lá? Vão chamá-lo para que venha jantar com a gente. Segue. Depois Jetro convidou Moisés para ficar morando ali e ele aceitou. Então Jetro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. Você vê que ele matou uma pessoa, tentou esconder, não deu certo a coisa, teve que fugir. Você está compreendendo? E 40 anos se passou. O povo de Deus ficou mais 30 anos além do que estava decretado. Mas por quê, pastor? Por causa do comportamento dele. Tem pessoas que o marido ainda não é de Jesus por causa do comportamento dela. A mãe não é de Jesus por causa do comportamento dela. O filho não é de Jesus por causa do comportamento do pai. Por causa do comportamento da mãe. Está atrasando. Por quê? Porque ninguém identifica aquela pessoa como alguém que pertence a Deus. Ela tem comportamento que impede a manifestação do poder de Deus. Atrapalha, atrasa a manifestação do poder de Deus na vida dele, na vida dela. Do marido, do filho. Você é aquela mãe nervosa, o tempo todo estressada. Você é aquele pai agressivo, aquela filha respondona, aquele colega de trabalho desrespeitador. Ninguém te identifica como alguém de Cristo. Você até fala que é. Ele até matou alguém. Por quê? Porque ele se achava, e se sentia, e se via como um hebreu. Mas o comportamento, a vestimenta, os modos, não era de hebreu. O comportamento, o jeito, o modo, é de egípcio. Ele foi identificado como egípcio. Está compreendendo ou não? Sim ou não? Irmão, está na hora de mudar. Quando Deus chamou Moisés, depois desse período de 40 anos, chamou ele para tirar o povo do Egito, porque o faraó que queria matar ele já havia morrido. Já havia morrido. O Senhor Deus falou para ele como seria. O Senhor Deus falou que o faraó que estava no poder naquele momento, não iria querer deixar ele tirar o povo do Egito. Iria resistir. Iria tentar impedir. Mas o povo seria liberto. Quer ver? Então o Senhor disse, quando ele apareceu para Moisés, no monte, em meio à sarça ardente, houve essa conversa. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Eu tenho visto e eu sei que eles estão sofrendo. Segue. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa, uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vai lá. De fato tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Segue. Agora venho e eu o enviarei. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Segue. Moisés perguntou a Deus,
Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Você sabe por que ele faz essa pergunta? Sabe por quê? Porque ele conhecia os trâmites do Egito. Ele conhecia o mecanismo do Egito. E ele olhou e falou: peraí, olha para mim, presta atenção, mulher. Ele olhou e falou: peraí, o Egito é uma potência, tem um exército poderosíssimo, ninguém sequer consegue se aproximar do faraó. Isso tudo na cabeça dele. Quem sou eu? Quem sou eu? Segue. Deus respondeu: eu estarei. Em outras palavras, você não é nada, mas eu sou. Em outras palavras, o que você é ou o que não é indiferente. Por quê? É na minha força. Sou eu quem vou fazer acontecer. Está compreendendo o que ele está falando? Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. Isso será uma prova de que eu o enviei. Ele falou: eu vou tirar vocês de lá e vocês vão me adorar aqui. E eles vão ver que foi eu que te enviei. Por quê? Porque através de você, eles vão ver a minha glória. Então, você vai conduzi-lo aqui. E eles vão ver que foi eu que te enviei. Você vai ver que eu não vim passear na tua pé. Segue. Porém, Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. E aí, o que eu digo? Segue. Deus disse: eu sou quem sou. Irmão, ele é quem ele é, acabou. Eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. Porque ele é. Esse negócio, o senhor é ou não é? Você está de brincadeira. Ele é. E acabou. Se você não chegou, é porque você desistiu. Se você não chegou, é porque você saiu da verdade. Porque se você não desistir, se você não desanimar, se você permanecer na verdade, preste atenção, já está decretado o que vai acontecer. Ele já havia dito: você vai vir adorar, você e meu povo vai vir adorar aqui nesse monte, e eles verão que eu te enviei. Ou seja, esquece, não importa tudo que vai acontecer, porque o final é esse que eu estou dizendo: vocês estarão aqui nesse monte para me adorar. O que ele falou é o que ele falou. Vai acontecer e pronto, acabou. Aí você fica permitindo que o diabo te distraia com as circunstâncias. O que ele falou, falou. Está compreendendo, sim ou não? Vai lá. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre. E assim ele será lembrado por todos vocês, todos os tempos. Qual? Eu sou. Porque isso aqui é uma sequência. Amém? Segue. Depois disse Deus. Entendeu, né? Ele estava declarando, por isso que eu falei, é uma sequência. Depois disse Deus: vá e reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse: tenho visto a sua situação e sei que os egípcios estão fazendo com vocês. Vai lá. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados. Eu vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos heveus, dos heteus, dos amorreus, dos gerizeus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Segue. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Eu já estava dizendo, ele vai ouvir. Se você for ver, o povo resistiu, parecia que não ouvia, parecia que era rebelde,
teve confusão, teve um monte de situação. Mas Deus já falou, e meu povo vai ouvir. Vocês esquecem que você está vendo. O meu povo vai ouvir. O que você vai dizer? Depois de você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. E digam a ele, o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora, deixe-nos ir ao deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Segue. Eu sei que, preste atenção, olha o que Deus está falando. Eu sei que, se o rei do Egito não for obrigado, ele não vai deixar, ele não deixará vocês irem. Se ele não for o quê? Se ele não for o quê? Não obriga ele não, vai ficar aí. Tem que obrigá-lo. Você vai sair da minha família. Você tem que obrigá-lo. Você vai sair do meu corpo com essa doença. Você tem que obrigá-lo. Você vai soltar minha fonte de renda. Você tem que obrigá-lo. Você vai soltar minha filha. Você tem que obrigá-lo. Você vai soltar minha mente. Você tem que obrigá-lo. Se eu não obrigar, ele não vai embora não. Ele não vai deixar você sair do cativeiro que ele te colocou. Porque ele acredita que você é dele. Só que é mentira. Você foi comprado por bom preço. Você entendeu, sim ou não? E já está decidido, decretado por Deus a tua liberdade. Essa é a grande verdade. Agora o que você tem que fazer é obrigá-lo. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês ir embora. Segue. Por isso, eu vou usar o meu... É pelo poder de Deus que você faz acontecer, que você o obriga. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam. Então, meu irmão, se apoie na palavra que Deus te deu. Não olhe as dificuldades. Mantenha-se firme. Por quê, pastor? Ele já decretou que pelo poder dele as coisas acontecerão na tua vida. Você entendeu o que eu estou falando? Que Deus possa falar mais no seu coração. Larga a mão de ser mole. A vida é dura para quem é mole. Deus te abençoe. Forte abraço. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.